Bora para mais uma história de terror? Mas antes se inscreva no nosso canal para você não ficar de fora da nossa comunidade. Título: A rodovia sem fim. Início. Inigo Collins acordou com o sol brilhando no painel e uma dor aguda e profunda na cabeça e no pescoço. Levou um momento para sua visão ficar clara o suficiente para ele ver que o airbag havia disparado do volante, e ver com o que ele colidiu. Uma velha cabine telefônica vermelha. Era estranho, uma cabine telefônica como esta no meio do nada. Bastou uma olhada além do para-brisa para se localizar ali. Areia alaranjada, grama nodosa e cactos compunham os arredores. Ao longe, redemoinhos de poeira giravam contra o pano de fundo do céu azul. Mas foi a velha rodovia de duas pistas que realmente falou sobre a solidão do lugar. Iggy não conseguia ver onde terminava ou mesmo onde virava. Ele foi dominado por uma nostalgia repentina, como se tivesse dirigido por essa estrada muitas vezes quando criança. Ele nunca tinha estado aqui antes, porém, e ele nem sabia como ele estava aqui agora. Iggy sabia que poderia descobrir se sua cabeça parasse de latejar. Havia aspirina no porta-luvas. Cautelosamente, ele se sentou e estendeu a mão para pegá-lo. Ele engoliu os comprimidos secos e pegou o telefone. Morto. Em seguida, para sua carteira para ver se ele tinha alguma moeda para a cabine telefônica. Sim, ele conhecia a ironia de usá-lo, mas teve que ligar para o chefe. E mais imediatamente, ele teve que pensar em uma desculpa para adormecer ao volante. Este carro era propriedade do governo, afinal. Ele seria demitido. Merda. É por isso que ele estava aqui. Os olhos de Iggy pousaram em suas credenciais do FBI quando ele abriu a carteira. Agente especial Inigo Collins, ele zombou. Apenas 3 meses antes, ele era delegado de polícia. E então, sua vida tornou-se irreconhecível. Ele obteve seu diploma de criminologia, por exemplo. E então ele resolveu aquele caso arquivado online. E o FBI o explorou para resolver mais casos arquivados para que pudessem alegar que alguém estava. E ele se mudou de uma viatura policial para um porão sombrio. Essa, na verdade, foi sua primeira missão fora do escritório. E essa missão era algum tipo de investigação. Mas que investigação? Iggy enfiou a palma da mão nos olhos para ajudá-lo a pensar. Não podia ser importante, o que quer que fosse. Seu escritório satélite ficava no sovaco de Utah, muito longe de Quantico. Isso mesmo. Era algum tipo de brincadeira, não era? Esta atribuição foi um ritual trote. Theodore Wilkes, um agente desgraçado de 57 anos, chefiava o escritório. Tremores de uma conversa que eles retornaram a ele como se fossem transmitidos por rádio analógico. Assim, e os locais daqui. Wilkes havia assobiado, longo e lento. Eles estão loucos. E é desse trecho da rodovia que eles mais reclamam. 5 pessoas desapareceram este ano, 4 delas drogadas, incluindo o que voltou. Ele diz que viu seu doppelganger e teve que ser internado. Normalmente, eu não pensaria 2 vezes. Mas as pessoas do QG do estado notaram os desaparecimentos e estão nos fazendo investigar. Eles acham que é um assassino em série. Então você está me enviando? Ele perguntou. Olhe, eu leio arquivos de casos antigos e ocasionalmente xingo a máquina de venda automática. Não posso estar em campo. Não há perigo nisso, acredite em mim. Além disso, você ainda não conquistou seu lugar. Wilkes deu um tapinha em seu ombro. Esta é a sua chance. E assim, Iggy se foi, embora não tivesse disparado sua arma nenhuma vez como deputado. Ele sabia que algo terrível iria acontecer, e aqui estava ele, encalhado na própria rodovia de pessoas desaparecidas. Ele realmente não deveria ter ido. Ele chutou a porta do carro e saiu para o calor ofegante. Não havia vento, nem mesmo uma brisa, mas aqueles redemoinhos de poeira ainda giravam ao longe, manchas de tinta na tela.
Ele tirou o paletó, a gravata perto de persegui-lo. Desceu até a cabine telefônica e escancarou a porta. Esperando o alívio da sombra, ele descobriu que estava ainda mais quente lá dentro. O telefone em si era um dispositivo de madeira antiquado com um fone de ouvido e um bocal de prata distintos. Como um infeliz millennial, Iggy não conseguia se lembrar de um número em sua vida e decidiu tentar o 911. Então ele discou e deixou o telefone tocar. Era um som metálico, quase falso, mas alguém atendeu. Em vez de um operador dizendo 911, serviços de emergência, houve estática morta. Iggy esperou, incrédulo. Alô? Ele perguntou. Mais estático. Aqui é o agente Inigo Collins do FBI, disse ele. Houve uma longa pausa enquanto ele esperava que alguém respondesse. Parece que bati meu carro. Quero dizer, bati. Bati meu carro. Seu terapeuta havia lhe dito para parar de usar linguagem passiva. Não estou ferido, mas preciso que um de seus oficiais venha me buscar, pois não posso voltar sozinho. Mais estático e, no entanto, ele estava ligando para alguém. Finalmente, uma voz, mas não falava inglês. Em Stays. Nas nacones de Stays, disse a voz. Era equilibrado, autoritário. Impossível dizer se era homem ou mulher. Foi a partir daí, bastante coloquial, como se ele pudesse entender e responder. Iggy finalmente o identificou como russo. Havia números na mistura e uma série de DNI, como comandos. E a palavra para cama, a palavra para aeroporto e uma referência a, era esse o título, As Viagens de Gulliver? Eu sinto muito, disse ele. Você pode falar em inglês? A estática morreu, como água escorrendo de uma banheira. Houve um som cristalino agora, como alguém lambendo os lábios. O sangue de Iggy gelou. Não, disse com um sotaque inglês perfeito. Não posso, agente Collins. A linha caiu. A sensação de arrepio voltou, e ele olhou descontroladamente para fora das janelas. Não havia nada além de deserto, coroado por céus tão azuis que seus olhos doíam. Quem era aquele? Foi o mesmo locutor. Algo estava errado aqui, e definitivamente estava acima de sua faixa salarial. Pare, disse a si mesmo com firmeza. Controle-se. Chamadas ficam perdidas no ar o tempo todo. Isso não era uma coisa? Sim, com certeza foi. Ainda assim, ele escreveria um relatório quando voltasse. Outra pessoa poderia investigar esta rodovia. Alguém mais capaz. Ele tentaria o telefone novamente em mais 5 minutos, e se não funcionasse, com certeza alguém o acompanharia. Respirando fundo, ele saiu. Sentou-se à sombra de seu carro fumegante e esperou que seu pulso voltasse ao normal. Iggy sabia que ele estava sendo um idiota. Ele também sabia que não tinha água, comida e nenhum meio de ajuda. Ele estava sozinho. Ou pior, ele não era. Pare com isso, disse a si mesmo novamente. Não há assassino em série aqui. Até assassinos em série precisam de água, e faltava um bebedouro neste lugar. Ele tentou o telefone novamente, uma vez, 2 vezes, e nem conseguiu a voz. Ele se sentou novamente a cada vez e esperou. 1 hora se passou e Iggy não teve que se mover com a sombra de seu carro. O sol parecia estar bem acima de sua cabeça, e ele estava pingando de suor. Ele observava o horizonte, agora, em busca de veículos. Para qualquer coisa. Qualquer sinal de vida. Algumas vezes, uma miragem o enganou. E isso é o que ele pensou ter visto agora. Mas quanto mais eles se moviam, mais reais pareciam. 2 figuras correndo pela estrada, não descendo em direção a ele. Ele estava assistindo o tempo todo. De onde eles vieram? Observando-os, Iggy sentiu a urgência de sua situação mais do que nunca. Ele havia suado muito, esperando pelos carros.
Ele morreria de sede antes que qualquer outra pessoa aparecesse. As manchas no horizonte estavam ficando menores, as vozes mais baixas, e embora soubesse que não era aconselhável no calor, começou a correr pela estrada. Felizmente para ele, eles pararam para se enfrentar. Iggy também parou para observar a uma distância segura. Ambos eram homens. Ambos estão vestidos com camisas e calças brancas. Na verdade, eles eram quase idênticos. Um deles tirou algo do cinto. Iggy apertou os olhos e correu alguns metros mais perto. Era uma arma. Antes que ele pudesse entender a ideia, um tiro soou. Foi largo. O alvo começou a correr. Tudo em Iggy lhe dizia que ele deveria seguir o exemplo. Ele não deveria se aproximar do lunático do deserto que acabará de tentar atirar em alguém. Mas isso, ele percebeu, era exatamente para o que ele havia sido enviado aqui, mesmo que Wilkes não acreditasse que isso aconteceria. A sede de Utah sabia que um assassino em série estava à espreita na estrada. Eles esperavam que seu escritório satélite conduzisse uma investigação usando agentes qualificados, não o cara no porão. Mas o cara no porão era o único aqui. Ele tinha que ajudar. Iggy, apesar de tudo, se aproximou. Seu rosto. As palavras agora o alcançaram. Quem diabos é você? Quem era ele? Como vocês fizeram isso? Oh meu Deus! Oh não! Ele disse isso também. Aquele que falou se virou. Ele se afastou muito casualmente de sua contraparte, como se não pudesse imaginar o perigo que corria. Iggy observou com a respiração suspensa enquanto o outro levantava a arma. Não, ele pensou. Não faça isso. Ele fechou os olhos com força quando o tiro soou. Ele só os abriu novamente quando o silêncio voltou. O homem ferido estava de cara no chão. Ele havia sido baleado de costas. Os ouvidos de Iggy zumbiam. O atirador largou a arma e ficou cambaleando sobre o corpo, embora não houvesse vento. Então, caindo de joelhos, ele o virou. Ao ver o rosto de sua vítima, ele passou mal na beira da estrada. Iggy não sentiu nada além de raiva quando o atirador se levantou. Ei! Ele gritou. FBI, afaste-se da arma. O homem se virou. Não, ele tremeu. Você não entende. Ele tinha uma arma. Ele atirou em um cara. Eu vou te mostrar onde. Afaste-se da porra do corpo. Iggy gritou, sacando sua arma. Não, você tem que me ajudar. O atirador chorou e Iggy sentiu algo crescer dentro dele. Junto com a raiva, havia agora o medo de enfrentar um homem que havia matado alguém bem antes dele. Ele desligou a trava de segurança de sua pistola pela primeira vez em anos. Seu dedo fechou no gatilho. Seu coração ficou provisoriamente frio. Ele atirou, e atirou longe, mas ainda assim, a mensagem foi entregue. O homem poupou um momento para olhar com os olhos arregalados e então começou a correr. Iggy o seguiu sem pensar. Seu coração martelava em sua cabeça. Suas pernas queimavam embaixo dele. O suor o cobria inteiramente. Era difícil manter o controle sobre sua arma. Ele não sabia quanto tempo mais ele poderia correr. Mas, finalmente, o homem parou. Ele se virou para Iggy. Por favor, acredite em mim, ele engasgou. Você tem que acreditar em mim. Algo está acontecendo aqui. Iggy se aproximou, ofegante, com a arma erguida e, de repente, pôde ver o rosto do homem em todos os detalhes. Ou seja, ele podia ver seu próprio rosto. Os mesmos olhos verdes, a mesma tez argentina. O mesmo cabelo grosso e barba desalinhada. Mesma camisa. O mesmo cinto. As mesmas calças. Mesmos sapatos com papelão enfiado nos dedos. O mesmo agente do FBI. Como? O homem avançou um passo,
medo em seus olhos e em sua testa franzida, e isso se refletiu no próprio rosto de Iggy, e era demais, e sua cabeça girava como um redemoinho, e ele estava certo. Havia algo errado com este lugar. E essa coisa, o que quer que fosse, não poderia ser ele. Ele pertencia a uma gaiola de plexiglas em algum lugar no subsolo. Mas estava vindo em sua direção agora, com olhos iguais aos dele, e ele não sabia o que fazer, ó Deus, ele não sabia o que fazer. Seu rosto. Quem diabos é você? Exigia. Quem era ele? Como vocês fizeram isso? Oh meu Deus! Oh não! Ele disse isso também. A coisa balançou a cabeça, incrédula. Virou as costas para ele e começou a se afastar. Foi mais por instinto, mais para acabar com a loucura, que ele puxou o gatilho. O tiro ecoou. Como no primeiro, Iggy fechou os olhos com força até que o silêncio voltasse. Quando ele os abriu, a arma caiu involuntariamente de suas mãos suadas e escorregadias ao vê-lo. Ele não se moveu para pegá-lo. Ele estava deitado de bruços, assim como o homem que havia matado. Iggy caiu ao lado dela. Ele agarrou seus ombros e o virou para confirmar o que tinha visto. E sim, aqueles eram seus olhos verdes, abertos, vagos. Havia um corte em sua testa de onde ele havia batido contra a calçada. O sangue estava formando uma poça sob ele do ferimento à bala. Foi um tiro certeiro. Iggy nunca foi um bom atirador. Ele não tinha intenção de atingir o coração, e foi por isso que o fez. A bile subiu em sua garganta. Este era ele. Parecia com ele. Parecia estar olhando para ele. Ele vomitou na beira da estrada. Ele tinha que se afastar disso. Ele tinha que ir para casa. Ele tinha que ir para casa. Ele se arrastou para ficar de pé. Ei! FBI, afaste-se da arma. Ele se virou e, embora uma parte dele soubesse o que estava acontecendo, ele ainda negava. Não, Iggy tremeu, balançando a cabeça vigorosamente. Você não entende. Ele tinha uma arma. Ele atirou em um cara. Vou te mostrar onde. Afaste-se da porra do corpo, gritou o agente. Não, ele gritou, sentindo lágrimas nos cantos dos olhos. Você tem que me ajudar. O agente ergueu a arma. O mundo ficou estranhamente silencioso, estranhamente escuro, enquanto ele olhava para o barril. O som do tiro o trouxe de volta. Isso o fez correr. E assim, ele correu. Mas Iggy não poderia correr para sempre porque para sempre era o máximo que a estrada se estendia. E tudo parecia igual. E foi o mesmo. E tudo isso já havia acontecido antes. E isso tinha que parar. Ele respirou fundo e se virou para encarar o agente. Por favor, acredite em mim, ele ofegou. Você tem que acreditar em mim. Algo está acontecendo aqui. Ele foi recebido com indiferença por parte de seu perseguidor. De si mesmo, de um homem que se parecia com ele. Mas não poderia ser. Seu rosto, Iggy respirou. Quem diabos é você? Quem era ele? Como vocês fizeram isso? As palavras ecoaram. As palavras eram familiares. Ele os ouviu momentos antes da boca da coisa que ele matou. Oh meu Deus! Oh não! Ele disse isso também, Iggy murmurou. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Isso não poderia ser. Isso não foi. Ele não estava aqui agora. Não era ele. Ele poderia simplesmente ir embora. Ele estava sonhando. Ele sairia da estrada e tudo ficaria bem novamente. Sairia entre os cactos e os redemoinhos e continuaria andando até que seus sapatos ficassem da cor do chão. Alguém o encontraria. Ele iria para casa. Ele se virou. Ele deu 3 passos antes de ouvir o tiro antes de suas pernas cederem.
Ele estava de joelhos, olhando para o horizonte e para o que parecia ser uma grande extensão de céu. Então, ele caiu de cara. Fim. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.